A liberalização do mercado ferroviário de passageiros na Europa não aconteceu de repente. Desde os anos 1990, a União Europeia pressiona continuamente para quebrar os monopólios ferroviários nacionais. As reformas iniciais separaram infraestrutura das operações ferroviárias e abriram mercados de carga. O transporte ferroviário de passageiros continuou em grande parte protegido, com empresas estatais dominando os serviços domésticos na maioria dos países. O verdadeiro ponto de virada veio com o quarto pacote ferroviário da União Europeia, adotado em 2016. Essas regras exigiam que os Estados-membros abrissem seus mercados domésticos de passageiros à concorrência, permitindo que novos operadores prestem serviços comerciais e licitações competitivas para rotas financiadas publicamente. Embora a legislação tenha sido acordada antes, seus efeitos só ficaram visíveis no início da década de 2020, quando os países começaram a aplicar as regras. Então, nos últimos 5 anos, esse longo processo finalmente começou a se traduzir em concorrência real, pelo menos em algumas partes da Europa. Países como Itália e Espanha se tornaram os exemplos mais proeminentes. Nas principais rotas de alta velocidade, vários operadores agora competem diretamente, levando a preços de passagens mais baixos, serviços mais frequentes e uma melhora perceptível na qualidade. Nesses mercados, o setor ferroviário passa a se assemelhar à aviação, com marcas concorrentes disputando passageiros. Em outros locais, o cenário é mais desigual. Em muitos países da União Europeia, as operadoras nacionais ainda dominam e uma concorrência significativa ainda não surgiu. As barreiras legais podem ter sumido, mas ainda existem obstáculos práticos, como acesso restrito ao material rodante, limitações de infraestrutura e regulações que favorecem empresas já estabelecidas. Se olharmos mais de perto, podemos notar 2 modelos distintos de concorrência. Operadores de acesso aberto atuam por conta e risco comercial, geralmente em rotas de alta velocidade lucrativas, e costumam oferecer os benefícios mais visíveis aos passageiros. Enquanto isso, a licitação competitiva é usada para serviços subsidiados de obrigações de serviço público, OSP, onde os governos selecionam os operadores por meio de processos de concorrência. Isso não torna o serviço lucrativo, mas ainda assim reduz custos, melhora a qualidade e alivia a pressão sobre o financiamento público. Como um terceiro caso, há países em que não existe concorrência nas vias, as regras de OSP se aplicam formalmente, mas, na prática, nada mudou. Em todo caso, decidimos nos aprofundar nessa questão e mostrar alguns exemplos para cada uma das 3 situações mencionadas anteriormente. Vamos começar pela Itália. A Itália é amplamente vista como o caso de liberalização ferroviária mais bem-sucedido da Europa, já que é o único país europeu a ter organizado uma concorrência direta em toda a sua rede de trens de alta velocidade. A concorrência começou em 2012, quando essa operadora privada Italo entrou no mercado para competir com a estatal Trenitalia. Ao longo da última década, essa rivalidade se intensificou em rotas como Milão-Roma-Nápoles, levando a preços mais baixos, maior frequência e um forte crescimento no número de passageiros. Relatos apontam que a oferta de trens de alta velocidade nos principais corredores cresceu mais de 45% desde a chegada da Italo. E agora temos até 170 trens de alta velocidade por dia entre Roma e Milão, o que é basicamente uma frequência de metrô em um corredor de 600 quilômetros. Além disso, vários estudos confirmaram que a concorrência não apenas não dividiu a demanda, mas sim expandiu massivamente a oferta, enquanto ao mesmo tempo houve uma redução de 30% a 40% nos preços das passagens. Ambos os operadores continuamente atualizam suas frotas e serviços, conseguindo competir e até superar o transporte aéreo em rotas principais, especialmente no corredor de Turim e Milão, passando por Bolonha, Florença e Roma até Nápoles, assim como nas rotas em direção a Veneza e Salerno, tornando-se assim a escolha preferida para muitos viajantes. No entanto, esse duopólio pode chegar ao fim, mas de uma forma positiva. Ou seja, em 2024, a subsidiária da Ferrovia Nacional Francesa,
SNCF Voyageurs Itália solicitou trajetos ferroviários para operar 4 trens de Torino a Veneza por dia e 9 trens de Torino a Nápoles por dia a partir de 2026. No entanto, a SNCF encontrou dificuldades para negociar os trajetos dos trens, assim como o acesso aos depósitos, já que inicialmente lhe foi oferecido apenas 30% dos trajetos solicitados e, posteriormente, apenas 15%. Embora o gestor de infraestrutura, RFI, tenha atribuído isso à falta de capacidade e aos direitos adquiridos, a SNCF apresentou uma queixa à Autoridade de Concorrência, AGCM, em março de 2025, desencadeando uma investigação que levou quase um ano para ser concluída. Em março deste ano, foi tomada a decisão. A RFI irá conceder à SNCF um mínimo de 18 trajetos de trens em rotas de alta velocidade por 10 anos, em uma medida destinada a tornar essa entrada no mercado tanto eficaz quanto sustentável. Além disso, a RFI terá que alterar as regras em sua declaração de rede para alinhá-las aos princípios europeus sobre o uso eficiente da infraestrutura, a proteção das necessidades dos passageiros e a promoção da concorrência. Portanto, a nova data de início para a concorrência tripla na Itália é 2027, algo semelhante ao que já temos na Espanha. A Espanha se transformou rapidamente ao abrir seu mercado de alta velocidade, tornando-se praticamente o mais competitivo da Europa. A operadora estatal Renfe, que possui duas marcas, AV para o serviço premium e Avilo para o serviço de baixo custo, passou a ter a concorrência de dois grandes competidores, Ouigo Espanha e Irio. O Ouigo é uma subsidiária da francesa SNCF que opera em um modelo de baixo custo, e Irio conta com o apoio da Trenitalia e da Air Nostrum, oferecendo um modelo de serviços premium. Em apenas alguns anos, rotas importantes como Madrid para Barcelona e Madrid para Valência tiveram um aumento significativo na capacidade. De 50% a 100%, estratégias agressivas de precificação, levando à redução dos preços em até 40% e um aumento acentuado no número de passageiros. Se olharmos para o mercado de alta velocidade como um todo, há um aumento de 75% no número de passageiros. Comparado ao período anterior à liberalização, em 2019 e em 2024, por exemplo, houve 39,6 milhões de passageiros em trens de alta velocidade liberalizados. E o aumento de ano para ano também é significativo, já que em 2024 houve 22% mais passageiros do que em 2023. Lembre-se de que 1/3 de todo o tráfego ferroviário de alta velocidade na Espanha vem do corredor Madrid-Barcelona, onde quase 15 milhões de passageiros são transportados a cada ano. A Renfe ainda detém a maior parte do mercado, 55%, mas os 45% restantes estão quase igualmente divididos entre os concorrentes. A concorrência no transporte ferroviário de passageiros na França cresce rápido com a liberalização, rompendo o antigo monopólio da SNCF. As rotas de alta velocidade agora contam com concorrentes como a Trenitalia e a Renfe, enquanto as linhas regionais TER estão sendo licitadas para operadoras como a Transdev, resultando em tarifas mais baixas, até 18% menores e em um aumento no número de passageiros. Claro, a Trenitalia entrou no corredor Paris-Lyon-Milão em 2021, desafiando diretamente a SNCF em uma de suas rotas mais movimentadas. A Renfe da Espanha entrou no mercado em julho de 2023, operando linhas como Lyon-Barcelona e Marsella-Madrid. Como a concorrência é exigida pelo novo Pacto Ferroviário de 2018, as regiões estão passando para contratos licitados, com o primeiro contrato regional de PSO sendo vencido por um operador independente em 2025. Ainda assim, como os contratos com o operador incumbente terminam até dezembro de 2033, só nos próximos anos poderemos ver uma liberalização real e completa do mercado neste país. De qualquer forma, novos dados publicados pela região sul da França mostram que o primeiro contrato regional de PSO,
licitado de forma competitiva no país, que foi vencido por um operador independente, já está apresentando resultados impressionantes. Dados iniciais mostram que no corredor Marselha-Toulon-Nice, o número de passageiros aumentou 48%, enquanto o preço médio do bilhete caiu 18% nos primeiros 5 meses do novo contrato. Este novo contrato de PSO, operado pela Transdev, substituiu a antiga concessão direta ao operador histórico pela licitação competitiva, mostrando claramente como o transporte ferroviário regional pode ser eficaz quando os serviços são abertos à concorrência. Mesmo com a entrada limitada, a Trenitalia introduziu tarifas de 23 a 29 euros em seus serviços de Paris a Lyon, forçando a SNCF a responder com descontos mais agressivos e expansão da marca Ouigo. Para quem não conhece, assim como a Renfe, a SNCF também possui duas marcas, TGV In-UI, focada em serviços premium, e Ouigo, uma operadora voltada para baixo custo. Agora vamos para a Áustria, um mercado menor, mas notavelmente mais competitivo. A operadora nacional OB e seus serviços intermunicipais de longa distância, o RaiOjet, enfrentam concorrência da Westbahn na importante rota de 300 quilômetros entre Viena e Salzburgo, além das novas rotas do sul de Viena para Graz e Klagenfurt a partir de março de 2026. Com o tempo, essa rivalidade também levou a uma maior frequência de serviços e preços mais competitivos. A Westbahn opera uma quantidade relativamente menor de trens, apenas de 8 a 12 trens por dia, em comparação com os 20 a mais de 30 da ÖBB, dependendo do horário. Mas essa concorrência contribuiu para uma redução de 20 a 40% nos preços das tarifas nos últimos anos. É bom mencionar que a estratégia da Westbahn é usar trens de 2 andares com 600 a 700 assentos cada. O RaiOjet semanalmente oferece de 400 a 500 assentos, mostrando que a concorrência envolve não só preço, mas também capacidade. Enquanto a ÖBB continua dominante, especialmente nos serviços regionais e subespecializados, transporte subsidiado, os operadores privados aumentaram sua presença, alcançando uma participação de mercado de aproximadamente 12% em alguns segmentos. Para a Áustria, é importante notar seu papel relevante na concorrência transfronteiriça, com vários operadores realizando serviços internacionais que passam pelo país, incluindo a alemã DB e a italiana FS, tornando-a um centro essencial no mercado ferroviário em evolução da Europa Central. Caso pense que a concorrência ferroviária se resume à alta velocidade, veja a República Tcheca, que tem um dos mercados ferroviários convencionais mais competitivos da Europa. Junto com a operadora estatal České dráhy, as empresas privadas RadioJet e Leo Express operam há anos nos principais corredores, especialmente no trecho de 350 quilômetros entre Praga e Ostrava. Juntas, elas operam de 20 a 30 trens por dia em cada direção, uma densidade alta para uma linha que não é de alta velocidade, com a participação de mercado dividida entre 50 a 60% para České dráhy e 30 a 40% para a RadioJet, e de 5 a 10% para a pequena, mas presente, Leo Express. A concorrência lá levou a tarifas mais baixas, às vezes começando de apenas 5 a 10 euros, e uma queda total de até 50% nos preços em comparação ao período anterior à liberalização. Além disso, trouxe maior qualidade de serviço e forte inovação, especialmente nos serviços a bordo. Outro exemplo é a Suécia, uma das primeiras a adotar a liberalização ferroviária, que continua sendo formalmente um dos mercados mais abertos da Europa. Ou seja, a operadora estatal sueca, SJ, compete com operadores privados e regionais, tanto em rotas comerciais quanto em rotas licitadas em uma das redes ferroviárias mais utilizadas da Europa. Per capita, com até 160 a 170 milhões de viagens de passageiros por ano, SJ é um antigo monopólio estatal.
agora uma empresa comercial de propriedade do Estado que domina os serviços intermunicipais de longa distância nas principais rotas, como Estocolmo a Gotemburgo, Estocolmo a Malmö e Estocolmo a Sundsvall. Além disso, existe a Snälltåget, uma concorrente de acesso aberto em pequena escala, que opera serviços de longa distância como Estocolmo a Malmö a Berlim, sazonal e internacional, e durante a alta temporada de esqui, Estocolmo a Åre. Os serviços regionais, que correspondem a até 80% dos trens na Suécia, geralmente são licitados como obrigações de serviço público, PSO. Ou seja, existem empresas como a MTRX, uma concorrente histórica no transporte entre cidades na rota Estocolmo-Gotemburgo, Transdev Sverige e VR Group. Todas elas competem por contratos para oferecer centenas de trens regionais nas rotas Estocolmo-Gotemburgo, Estocolmo-Malmö, Estocolmo-Uppsala e outras. Questões relevantes incluem reclamações de novos participantes sobre o acesso aos sistemas de reservas dos operadores estabelecidos e a capacidade da infraestrutura, problema comum na concorrência ferroviária de passageiros. Com mais de 2,5 bilhões de passageiros anuais, a Alemanha também é um dos maiores mercados ferroviários de passageiros da Europa, mas com concorrência de acesso aberto limitada. O mercado lá ainda é dominado pela Deutsche Bahn. No entanto, operadoras privadas como a Flixtrain entraram em algumas rotas de longa distância, oferecendo alternativas de baixo custo em trajetos como Berlim a Colônia, Berlim a Stuttgart e Hamburgo a Colônia. Mesmo assim, isso equivale a apenas 1% a 3% dos passageiros de longa distância, mas empresas privadas trouxeram certa concorrência de preços em corredores importantes. Além disso, até o verão de 2028, a italiana Italo planeja entrar no mercado de alta velocidade com 26 trens Siemens, mirando rotas importantes como Munique, Berlim e Hamburgo. A maioria dos serviços regionais na Alemanha é licitada de forma competitiva, fazendo do país um dos maiores mercados de concorrência por contratos na Europa. Empresas como DB Regio, Transdev Germany, National Express Germany e a Bellio Rail detêm juntas uma participação de 30 a 40% de todas as rotas licitadas por PSO. A Holanda é um exemplo de país com praticamente nenhuma concorrência nos trilhos e pouca concorrência pelas concessões. Com 450 a 500 milhões de viagens de passageiros de trem por ano, o país estabeleceu formalmente um sistema baseado em licitações. Mas a operadora nacional NS domina a maioria dos serviços, especialmente aqueles de Amsterdã para Roterdã, Amsterdã para Utrecht, para Eindhoven, serviços do aeroporto de Schiphol, etc. Não só isso, mas a Comissão Europeia está até levando a Holanda ao tribunal por conceder diretamente à ANS um contrato de 15 anos em 2025. Assim, mantendo o monopólio na principal rede ferroviária, o que, segundo a Comissão, infringe as regras de concorrência da União Europeia. Cerca de 90% do volume ferroviário neste país está praticamente sob uma única concessão principal, a ANS, com tarifas amplamente reguladas e padronizadas. Apenas cerca de 10% do tráfego em algumas linhas regionais é operado por empresas privadas como a Riva, Keolis e Cubos. Protestaram contra o tratamento preferencial à ANS, dizendo que isso limita inovação e melhores preços. Os Países Baixos têm um dos sistemas ferroviários mais densos e mais utilizados da Europa, com alta frequência e qualidade de serviço. O argumento do governo é que essa abordagem garante estabilidade e continuidade do serviço, já que o país realmente consegue alcançar uma eficiência sólida por meio de uma forte coordenação central. Com até 1,8 bilhão de viagens por ano, o Reino Unido é um dos maiores mercados ferroviários da Europa. Também é um dos sistemas ferroviários mais únicos e controversos da Europa, não por causa da concorrência de acesso aberto, mas por seu longo experimento com a privatização em larga escala por meio de franquias. Em vez de um operador nacional único, a Grã-Bretanha utiliza um sistema chamado National Rail,
com a infraestrutura gerenciada separadamente pela Network Rail, enquanto os serviços de trem são, ou melhor dizendo, eram, operados por várias empresas privadas sob contratos governamentais. Nesse sistema, a partir de meados dos anos 1990, o Estado dividiu a rede em concessões, e empresas privadas disputavam para operá-las por 7 a 10 anos. Os principais operadores incluíam Avanti, West Coast, Great Western Railway, Northern Trains, Southeastern, etc. A concorrência de acesso aberto era pequena, com apenas alguns operadores fora do sistema de concessões, como Holtrans, Lumo e Grand Central, detendo apenas de 1 a 2% do total do mercado de passageiros nos serviços Londres a Hull, Londres a Edimburgo e outros. No entanto, após a Covid, esse modelo de concessão entrou em colapso e o governo decidiu assumir o risco de receita. Uma grande reestruturação dos contratos de gestão, com controle central por um órgão chamado Grandes Ferrovias Britânicas. A ideia é trazer todo o sistema de volta para o controle público. Mesmo assim, as ferrovias no Reino Unido têm preços complexos, tarifas entre as mais altas da Europa e qualidade de serviço que varia muito entre operadores. Por fim, a Suíça, como um dos mais importantes contraexemplos na história ferroviária europeia, tem quase nenhuma concorrência, mas entrega consistentemente alguns dos melhores serviços ferroviários do mundo. O principal operador, Ferrovias Federais Suíças, uma empresa estatal, opera a rede nacional central com serviços intermunicipais, interregionais e outros serviços de transporte de passageiros, com monopólio garantido até 2029. Seus trens transportam de 70% a 80% de todos os passageiros, o que chega a até 500 milhões por ano. Existem várias outras empresas ferroviárias, como BLS AG, Rheinische Bahn e outras, mas elas nunca competem nas mesmas rotas e operam suas próprias redes ou concessões. Ainda assim, a Suíça é conhecida pelo seu cronograma Taktvar Stadfahrplan, no qual os trens partem em intervalos fixos a cada 30 ou 60 minutos, com conexões perfeitamente sincronizadas em todo o país. A rede deles é integrada com outros modos de transporte. Existe um sistema único de bilhetagem e conexões frequentes, confiáveis e sincronizadas, atingem, em média, de 90% a 95% de pontualidade. As negociações entre União Europeia e Suíça pressionam por liberalização parcial dos serviços internacionais de passageiros, podendo aumentar a concorrência nas rotas transfronteiriças e preocupando os sindicatos suíços. De qualquer forma, a Suíça prova um ponto crucial. Um sistema ferroviário de alta qualidade exige licitações públicas rigorosas e metas negociadas, em vez de pura concorrência direta. Mesmo assim, a dúvida persiste. Todos os países podem adotar o modelo suíço ou escolher a concorrência, oferecer uma chance melhor de melhorar a qualidade e a frequência do serviço, reduzir os preços para os passageiros, diminuir o financiamento público e fomentar a inovação no transporte ferroviário. Deixe sua opinião nos comentários e obrigado pela sua atenção. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se para mais histórias ferroviárias do mundo. Para apoiar o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, confira nossa página no Patreon. Confira nosso e-book com informações detalhadas sobre ferrovias no link da descrição. Se você gosta de produtos com tema ferroviário, temos opções para você. Até o próximo vídeo!